Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Lavínia Ribeiro, eu sou enfermeira dermatológica, eu ensino enfermeiros a tratar qualquer tipo de ferida em até 3 meses, mesmo começando do zero. E esse tema está incrível hoje, sobre higienização. Já vai encaminhando aqui no aviãozinho para todo mundo que você conhece, enfermeiros e enfermeiras, que nosso tema de hoje está incrível sobre higienização, para você aprender de uma vez por todas a diferença entre higienização e limpeza, né? E aí, por que, Lavínia, você traz esse tema hoje? Gente, a gente precisa de higienização. A gente precisa entender qual é a diferença, né, da higienização para a limpeza. Muita gente confunde essa diferença e faz uma limpeza e acha que está fazendo higienização. A gente precisa entender de uma vez por todas que a higienização faz diferença, sim, no tratamento de feridas. E a gente aprende lá na faculdade a gente aprende na faculdade a limpeza, né? Boa noite, Paula. A limpeza a gente aprende lá na faculdade. Como é que a gente aprende, minha gente, a limpar a ferida na faculdade? Como é que a gente faz? A gente vai aprendendo lá naquele sentido horário, né? O que a gente aprende? Lá na disciplina de semiologia, que a gente precisa pegar a gaze, precisa colocar lá o sorinho fisiológico. Continuando, a gente tem essa... Na faculdade, né? Lá na disciplina da semiologia, como é que a gente aprende? A gente vai fazer, bota o sorinho na gaze, né? Aí vai no sentido horário da borda primeiro, né? Porque a borda é menos contaminada. Até isso a gente já sabe hoje que é o contrário, viu, minha gente? Preste atenção, existe sim a possibilidade da borda estar com biofilme e esse biofilme na borda é que vai entrar no leito da ferida, tá? O biofilme está muito mais concentrado, as bactérias estão mais concentradas nas bordas, nas margens da ferida do que no leito. E aí a gente pensa assim, a gente vai limpar do menos contaminado que é a borda para o mais contaminado. Então, primeiro começa pela borda, e aí faz aquele sentido horário, não volta a gaze, né? Porque se eu voltar a gaze, eu estou o quê? Levando a sujeira que eu limpei para cá, trazendo a sujeira de volta para cá, né? Assim a técnica. E aí depois eu vou para o leito da ferida. Aí no leito da ferida, eu não posso esfregar o leito da ferida, porque senão eu vou acabar com todo o meu processo dali de cicatrização, né? Porque aí o tecido novo que está vindo, se eu passar a gaze ali por cima, meu Deus do céu, vai acabar, né? O tecido todinho dali. Gente, por favor, tá? Por favor, vamos cair aqui na realidade da prática, da experiência prática. Eu tenho uma ferida de difícil cicatrização, né? O que é ferida de difícil cicatrização? É uma ferida crônica, né? O que seria a ferida de difícil cicatrização? Gente, ferida de difícil cicatrização, ela vai ser aquela lesão que, por algum motivo, ela está ali estagnada ou ela regrediu essa cicatrização. Ela não seguiu o fluxo natural de uma cicatrização, tá? Então, eu estou aqui no processo, naquelas fases da cicatrização. O processo inflamatório, o processo de coagulação primeiro, depois o processo inflamatório, depois o processo de proliferação e depois de maturação. Então, nesse meio tempo dessas fases da cicatrização, alguma coisa aconteceu que não seguiu o fluxo natural. E quando a gente identifica, e como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou saber? Gente, tem os sinais ocultos, inclusive, de biofilme, tá? Os sinais que a ferida está lá estagnada, que a ferida está lá, é uma ferida de difícil cicatrização. Ao invés de estar formando tecido de granulação nesse processo natural, para poder fazendo a contração das bordas direitinho, né? Nesse tecido epitelial, vindo para o meio da ferida, para poder fazer essa cicatrização, não está acontecendo isso. Apareceu um esfacelo, aumentou o tamanho da ferida, aumentou a quantidade de exudato, aumentou a dor do paciente, sabe? Então, tudo isso é sinal de que, interrompeu o fluxo do processo natural de cicatrização. Então, e a maioria das feridas acontece isso. E isso pode acontecer, a formação do biofilme, para o biofilme ele ficar completo ali no leito da ferida, realmente maduro, em até 72 horas. Em 24 horas já começa o processo de formação do biofilme. Então, hoje, a gente nem se importa tanto quando a gente vai pensar no tratamento em si, né? A gente não se importa, 30 dias, né? Que a gente diz assim, que alguns autores dizem 30 dias, alguns autores dizem 2 meses e alguns autores dizem 3 meses, tá? Em 30 dias, essa ferida não cicatrizou, então agora ela é crônica, tá? Não é isso também que a gente leva em consideração, na hora que a gente vai traçar o plano de tratamento. Na hora que a gente traça o plano de tratamento, a ferida pode ter menos de 30 dias,
mas ela está ali com sinais de que não está seguindo o fluxo natural de cicatrização. Então, eu já posso tratar como uma ferida de difícil cicatrização. E é diferente o tratamento de uma ferida aguda, com certeza. Agora, a higienização em si, eu vou aplicar para todas as feridas, independente se a ferida está precisando não está precisando de alguma etapa da higienização, por exemplo. Mas é sempre bom eu aplicar a higienização em todas as feridas, porque já desde o começo eu consigo fazendo a higienização, eu consigo fazer com que ela não se cronifique, não torne-se uma ferida de difícil cicatrização, entende? Que eu consiga fazer essa cicatrização logo no começo. E esse é um dos maiores erros do enfermeiro, é um dos maiores erros. Fazendo limpezinha, ao invés de fazer higienização, e na hora que a ferida pega para capar mesmo, né, naquele ponto que diz, meu Deus, e agora o que é que eu faço que estagnou? E agora o que é que eu faço que está piorando? E agora? Aí sim é que vai pensar em fazer a higienização adequada. E aí sim é que vai pensar no que está atrapalhando o processo de cicatrização. Aí o paciente fica 2 anos com a ferida, fica 10 anos com a ferida, fica 20 anos com a ferida e ninguém sabe o porquê que cronificou. Ninguém sabe o porquê que a ferida se tornou uma ferida de difícil cicatrização. Porque lá atrás, quando você podia intervir, você não fez. Lá atrás, todos os profissionais que atenderam aquele paciente que podia intervir ali, não fez, né? E aí, isso é a importância real, absoluta da higienização, gente. Que a gente precisa manter a higienização para todas as feridas e não somente para uma limpeza. Não somente uma limpeza, que isso que a gente aprende na faculdade é uma técnica de limpeza de feridas. E na prática, não é assim que funciona. Na prática, a gente vai sim esfregar o leite da ferida se ele tiver com biofilme. A gente vai sim esfregar o leite da ferida se tiver com esfacelo ou uma necrose. A gente precisa fazer isso, a gente precisa intensificar a higienização dessa ferida. É limpar direito, né? E precisa, agora a gente está ensinando, né, o que não se aprende na faculdade, porque na faculdade porque ao invés de ensinarem isso na faculdade, né? Aí a gente precisa estar ensinando aqui para vocês na internet, no meu método, com os meus alunos lá no método Trilha. Aí a gente precisa estar ensinando para vocês o básico, que é a higienização. Porque lá, realmente, lá na faculdade, a gente não aprende o básico. Fica difícil, claro, como é que você vai adivinhar, como é que você vai saber, né, tratar as feridas, se você lá na faculdade você não aprendeu, né? Não fica complicado? Aí, né? Aí quando chega aqui que eu falo, fica um negócio assim, né? Uma novidade. Porque quando eu digo esfrega a ferida, aí todo mundo fica, ai meu Deus, mas ela vinha e agora o tecido de granulação. Gente, se a ferida é uma ferida de difícil cicatrização, está estagnada, mesmo que esteja com tecido de granulação, precisa agudizar. Você precisa esfregar para poder, acordar a ferida. Precisa fazer isso. Isso existe, inclusive, explicação científica, né? Por que você precisa agudizar uma ferida? A ferida que está estagnada não vai fechar nunca, porque ali o organismo entendeu que não existe mais ferida, que ela está ali, existe a colonização de bactérias, existe o biofilme, o organismo entendeu que não existe mais ferida, ele não vai continuar o processo de cicatrização. Então, se não continuar o processo de cicatrização, a ferida vai ficar ali 10 anos, minha gente, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não vai cicatrizar. Por que as feridas ficam tantos anos sem cicatrizar? Entendam isso. Por que é que a gente não vai lá e não vai esfregar um tecido de granulação, não vai fazer sangrar o tecido de granulação, não vai retirar o tecido de granulação que está ali na superfície para poder agudizar essa ferida e a gente melhorar esse processo de cicatrização? Vai deixar, só porque ela está lá o tecido de granulação, você vai lá deixar quantos anos mais essa ferida? Quantos anos? Se a gente está vendo que ali mesmo o tecido de granulação, mesmo que não enxergue o biofilme, que o biofilme nem sempre a gente vai enxergar. Numa ferida dessa de longa data, com certeza você vai enxergar o biofilme ali, porque o biofilme com certeza já está bem maduro e já consegue, na matriz extracelular que ele faz, já consegue se tornar visível, tá? Mas nem sempre o biofilme vai estar visível. Aí você acha, ou então você não vai conseguir identificar que aquilo ali é o biofilme, tá? Às vezes acontece. E aí você acha que só tem um tecido de granulação ali, e o tecido de granulação está até pálido, né? Mas você acha que é só um tecido de granulação pálido, fica com medo de esfregar o leito da ferida, para não prejudicar o tecido de granulação e prejudicar ainda mais a cicatrização do paciente, mas que, na verdade, é o contrário. Desse jeito não adianta. Desse jeito não vai adiantar, a ferida não vai cicatrizar. Entende? Deu para perceber que a importância que é real da higienização? Qual é a diferença real de higienização e limpeza, gente? Higienização e limpeza são conceitos diferentes. Limpeza é o que a gente aprende na faculdade. A técnicazinha lá de sentido horário, de limpar do menos contaminado para o mais contaminado, como se a gente soubesse onde é que está a bactéria, como se a gente soubesse e estivesse enxergando ali a bactéria, qual é o local que está menos contaminado, né? E isso é limpeza. Ou jogar o sorinho assim, ó, é só dar uma irrigadazinha com o sorinho ali. E isso é uma limpeza, isso não é higienização, tá?
Há uma diferença muito grande entre limpeza e higienização. E vocês precisam entender que a higienização é fundamental. Fundamental. E a gente tem que voltar lá para a base para poder entender isso, né? Que é diferente. Quando vocês estão... Ah, Lavínia, mas o tecido de granulação está aqui, muito bom, e ele está evoluindo bem. Todo dia que eu abro essa ferida está lá com tecido de granulação vivo, está fechando mais, está menor a ferida, ela está evoluindo muito bem, e a cada vez que eu abro para trocar o curativo, a ferida está menor, a borda está mais contraída e com tecido de granulação bem viável. Me diga uma coisa, eu vou lá e vou esfregar esse tecido de granulação. Se a ferida não está estagnada, não é uma ferida de difícil cicatrização, está em processo evolutivo normal de cicatrização, do processo de cicatrização, precisa esfregar o leite da ferida? Tá entendendo? Entendeu a diferença? Que você vai